Boa noite, queridos amigos e queridas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Prosa Espírita, que acontece semanalmente aqui pelos canais da Rede Amigo Espírita, do CEP, do Coromandel e da grande metrópole Tupaciguara Espírita. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estarmos juntos. Boa noite, Valdirês Vieira, meu amigo Márcio Bruno, Dorinha Bertolani, seja bem-vinda. Eu acho que eu sempre falei seu nome errado, viu, Dorinha? Eu sempre falava Dorinha Bertalone. Hoje eu falei certo. Bertolani, é isso. Bem-vinda, viu? Érica Fernandes, Carmen, Ilma, Maria Brígida, lá de Brasília, Rosemary, de São Paulo. Hoje eu acertei, Rosemary. Cida, Rita de Cássias, Marta, Sebastião, Maria Joana. Eu acho que o Quincas está com uma dificuldade na conexão. Espírito superior é assim mesmo. Enquanto o ambiente não está favorável, eles não materializam, né? Então façam prece aí do outro lado, para que dê certo, que a comunicação se estabeleça. Eu quero fazer uma leitura de abertura, antes de apresentar o nosso convidado da noite. Boa noite, Toninha, bem-vinda. Elizabeth, lá de João Pessoa, diretamente da Paraíba. Voltou, Quincas. Célia Maria Ferreira, seja bem-vinda. É do capítulo 17 do Livro dos Espíritos. Sede perfeitos. O Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo. É uma mensagem do Espírito Protetor, escrita em 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos exortaremos a viver uma vida mística que vos mantenham fora das leis de sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Eu vou ler mais um parágrafo e vou deixar o restante como lição de casa, viu? E a semana que vem nós vamos tomar a lição. Fostes chamado a entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que aproximam a sua herança. Que essa mensagem possa visitar o lar
de todos vocês que nos assistem nessa noite, os seus familiares e amigos, bem como esses três irmãos queridos que mais uma vez se reúnem em nome da causa espírita, para que de forma bem mineira possamos prosear. Esse é o objetivo desse quadro Prosa Espírita. Lembrando sempre que é um encontro participativo, então não se acanhe em fazer os seus comentários, eventualmente alguma pergunta, e até meia-noite a gente promete atender. Depois da meia-noite, aqueles que resistirem serão salvos. Então nós vamos, né, Sérgio? Bem-vindo, doutor Sérgio Thyssen, diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar com esse time tão bonito, Daniel, Wellington e o Quincas. Uma boa noite a todos os amigos que vão nos acompanhar nas nossas reflexões hoje e que Jesus nos fortaleça, né, a nós todos, nesse imenso Brasil. Que assim seja. Boa noite, Quincas Veloso, diretamente de Monte Carmelo. Seja bem-vindo, Quincas. Boa noite. É uma alegria estar mais uma vez com o Dr. Sérgio, com o Wellington, com o Daniel, e espero que a nossa prosa hoje seja interessante, né? Que a gente possa conversar assim, muito livre, sem nenhum acanhamento, né? Porque mineiro é danado de acanhado, né? Igual carioca, não. Já, carioca é diferente, né? Eu tenho a impressão que você comentou alguma coisa em referência a mim. Foi isso? De jeito nenhum. Mas ainda tenho que fazer uma observação. Eu moro no Rio de Janeiro já há muitos anos, mas eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Ô, Tchê! Oi? Ô, Tchê! Mas só faltou o chimarrão aqui agora. Porque o mineiro é o ai, né? Uai, senhor! O gaúcho é mais bate. Que bom. Então você é gaúcho, Sérgio. Verdade, eu acho que você... Eu me lembro de você, eu acho que você contou essa história aqui no último prosa, que seus pais foram para o Rio de Janeiro, não é isso? Isso, eu era um menino pequeno de colo. E aí, então, fiquei até completar a medicina, residência no Rio. Voltei para Porto Alegre, fiquei quase uma década, por uma razão que hoje eu entendo melhor. Por coincidência, voltando à minha cidade natal. E aí, já há vários anos, eu estou de volta ao Rio. Então, eu sou aquilo que eu costumo chamar de cariúcho. Uma palavra curta, mas que dá exatamente uma ideia desse vai e vem, né? Enfim, estamos no Rio de Janeiro. Que bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Wellington de Melo. Olá. Aliás, é o Wellington Melo, não tem de Melo, né? Na verdade, Daniel, até tem o de Melo, sabe? Mas a gente coloca só o Wellington Melo e tá bom demais. Hoje é dia de alegria, por inúmeras razões. É quinta-feira, é dia de prosa, é dia de revermos, ainda que virtualmente, o nosso querido Daniel, nosso mestre Quincas. E a alegria hoje, ela está ampliada pela presença desse companheiro, que é o Dr. Sérgio, que nós já pedimos a permissão para chamá-lo Sérgio, pois que nos sentimos tão à vontade na presença desse irmão, desse companheiro. E nós estamos aqui, com a mesma alegria de todas as quintas, com a mesma alegria de sempre, na companhia dessas três pessoas tão queridas e de todos que estão conosco aqui pela internet. Vamos prosear.
E eu gostaria já de começar aqui a prosa, sabe? Vou fazer as vezes do Quincas Veloso. Sérgio, meu irmão querido, a gente acompanhando, ainda que não tão de perto, mas conversando com vários amigos em comum que nós temos, um deles é o nosso querido Sérgio Cherce, lá de Birigui, onde você esteve, e também tivemos a oportunidade de estar lá. E, enfim, já vi o trabalho no YouTube, o trabalho que você fez lá, uma verdadeira pesquisa com um médico espiritual, né? E outros tantos trabalhos. Sérgio, você tem mediunidade ostensiva, meu irmão? Wellington, eu não tenho, não. Eu tenho, acredito, como a maioria, uma mediunidade intuitiva. Se bem verdade que em determinados momentos de reuniões mediúnicas, dialogando com certas entidades necessitadas, inclusive, né, há uma presença forte de alguém que eu não noto. Fica um pouco parecendo que sou eu, não é? Porque não muda muito o meu jeito. Mas, às vezes, os amigos próximos dizem, mas você só faltava incorporar e mudar o tom de voz, o idioma e tudo mais. Mas no dia a dia, não. Né? Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer as exposições doutrinárias, peço sempre ajuda da espiritualidade nos moldes de proteção, inspiração, né? Mas eu não me vejo. Então, a prova disso, inclusive, Wellington, é que eu me valho de médiuns ostensivos para que eu possa realizar o trabalho de auxílio aos doentes, porque eu trabalho nessa seara, né, que tem a ver com essa fronteira entre a medicina e a doutrina espírita, a medicina da alma, a medicina e espiritualidade. Então, há muitos anos, né, já são algumas décadas, e aí, então, eu sou mais como coordenador do trabalho. Então, eu preciso, para poder ajudar nos casos tão delicados que nos chegam, de médiuns ostensivos. Leia-se, médiuns de psicofonia, vidência, e eu distingo um pouco e valorizo os médiuns de incorporação, né, que é uma expressão que é sujeita a um certo debate, mas é muito nítida a diferença entre psicofonia simples, que é ostensiva, e mais ostensiva ainda, eu já vi no mundo inteiro onde eu estive, tanto quanto experiência própria no Brasil, a importância da incorporação, da transparência do médium em toda a movimentação de um espírito qualquer. Então, eu diria assim, eu não sou um médium ostensivo. E até lhe diria, Wellington, e aos amigos, que é meio que de propósito, porque isso é planejamento. Poderia ser um médium a mais, colaborando numa equipe com outros integrantes. Mas talvez por razões antigas, de outras vidas, por razões de proposta de trabalho reencarnatório, eu talvez tenha vindo mais com facilidades no sentido do esclarecimento, do diálogo fraterno e da utilização, vamos dizer assim, de técnicas que me ajudem a dinamizar o trabalho mediúnico para que nós obtenhamos aquilo que é fundamental para essa medicina na fronteira com a espiritualidade, que é a concatenação, não é o estudo, o diálogo, essa administração, eu diria.
da atividade. Então, por exemplo, quando nós abrimos o caso de uma pessoa com depressão grave, com 2 ou 3 tentativas de suicídio, uma pessoa com câncer, com metástases, uma criança com autismo moderado ou grave, entende? Esse mundo espiritual em torno ou dentro do contexto de cada paciente é sempre muito delicado. Então, a reunião mediúnica, ela precisa de alcançar as questões pendentes. E nós devemos cultivar, estudar, buscar capacitação para que façamos o que é aquilo que vai contar para uma mudança entre o antes e o depois. E eu vou confessar uma coisinha rápido para os amigos, com os amigos. Wellington, eu formei em medicina já tem bastante tempo, não preciso entrar em detalhes, né? Há quanto tempo isso ocorreu. Estudo medicina a vida inteira e até hoje, né? Porque médicos devem fazer isto sempre. Chama-se educação continuada, estudo continuado, mas, numa certa altura, eu já era médico e aí eu entendi, por algumas razões, que eu devia estudar física. E aí eu entrei de novo na universidade. Ainda morava em Porto Alegre, fiz o primeiro ano na URGS, voltei para o Rio de Janeiro, transferi direto para o UFRJ e fui até o final da graduação e o mestrado na área da física. Não para ser físico, nunca almejei. Na verdade, eu sou, mas nunca foi uma ideia de realizar. É porque eu entendia que eu devia conhecer melhor a natureza e o universo, portanto, em linguagem precisa, que é a linguagem matemática. E a física é isto. Enfim, desculpe se eu me alonguei um pouquinho. Espetacular. Ô Sérgio, deixa eu aproveitar o tema. Eu me lembro que da última vez, aqui nós encerramos o prosa, de você lembrando, falando sobre as reuniões as reuniões mediúnicas que poderiam ser realizadas à distância. E eu vi essa semana um folderzinho de divulgação interessante, inclusive de um amigo que já esteve aqui no prosa, mas eu não vou citar o nome porque eu posso estar equivocado. Mas o folder falava sobre a possibilidade do desenvolvimento de uma reunião mediúnica híbrida, virtual e presencial. Nós, assim, falando de uma ajuda direta, né, como você lembrou aí, a psicofonia ou a incorporação, o orientador lidando direto com o médium psicofônico e com o espírito comunicante, isso é viável? Primeiro, isso é viável? E segundo, se isso é seguro para o médium, né, para casa, para o ambiente. Qual que é a opinião do eu sei que é uma área também que interessa muito para você. Desculpa não usar o termo senhor, viu? É porque nem o Quincas gosta que eu chamei de senhor. Por favor, deixa só para ele mesmo. Mas, Daniel, olha só, a pandemia e tudo que aconteceu em decorrência dela, e de certo modo ainda ocorre, né? Ela nos trouxe muitas dificuldades, muito sofrimento. 5 milhões de pessoas desencarnaram em 1 ano e 9 meses. Isso é, vamos dizer, uma grande tragédia humana, né? É uma catástrofe impensável num século como o século XXI. Mas, enfim, não vamos tratar deste tema, que também é um tema muito interessante. Mas, então, o isolamento social, distanciamento, lockdown, inúmeras dificuldades, perdas,
problemas emocionais, aumento quase o dobro de problemas psiquiátricos ligados à ansiedade, à depressão, ao uso de substâncias como álcool, não é? Dependência química, não é? O que aconteceu com questões de violência doméstica, de feminicídio, de abuso de crianças e jovens, perdas de ano letivo, de atrasos no processo pedagógico e educativo, enfim. O que acontece? O mundo foi lidando com uma coisa muito nova, que a geração atual nunca tinha visto, não é? Mas vida que segue, e o ser humano vai, de um modo ou de outro, vivendo as dificuldades, mas procurando as melhores adaptações. Os centros espíritas fecharam, não é? Praticamente quase a totalidade, no Brasil e no mundo. E aí, nesse movimento espírita, ele foi buscando adaptações. Então, você lembrou bem, uma coisa são as lives, são seminários, são prosas, são estudos, né, doutrinários, que, aliás, foi, nesse processo de adaptação, houve um ganho extraordinário. Entende? Houve semana, Daniel, que eu fui a 4 países diferentes, sem passar por nenhum aeroporto. Antigamente eu fazia algo análogo, né? Mas aí todo o tempo e toda a estratégia de deslocamento. Mas isso foi pré-pandemia durante décadas. Agora, né, se por um lado tudo e certas questões ficaram muito difíceis, né, o momento com os avanços tecnológicos, né, os métodos de contato entre as pessoas, né, o Wi-Fi, 4G, agora virá o 5G, e questões de telefones celulares, tablets, etc., tudo isso fez também, trouxe também, junto de um isolamento físico, uma aproximação, não é? De tal maneira que, enfim, vocês conhecem isso tudo, vocês estão trabalhando desse modo já há tanto tempo. Agora, na mediunidade, nós também fomos avaliando com a casa fechada, fomos dando passos, realizando etapas que sempre nos pareceram apropriadas, mas cada uma a seu tempo. Então, por exemplo, não sei se eu comentei isto, né? Nós tínhamos há 5 anos começado um grupo, aos domingos apenas, às 18 horas, horário de Brasília, prece pela humanidade. Diante das dificuldades que o mundo já tinha, e por alguma intuição, eu senti que tínhamos as ferramentas. E aí todos os domingos nos reuníamos aqui mesmo, né? Transmitindo. O grupo, quando começou, ele tinha 6 pessoas. 3 aqui, nossas do Rio, comigo, e outras 3 de uma cidade, como uma aldeia linda, em Portugal, perto de Coimbra, chamada Lousã, Serra da Lousã, onde eu já tinha estado umas 4, 5 vezes. Pois bem, elas aceitaram o projeto, começamos juntos, e ou alguém de lá ou daqui nós orávamos, pedindo ajuda dos benfeitores para os doentes, para as pessoas com dificuldades em qualquer cenário, as vítimas das guerras, dos acidentes de maior porte, enfim. Veio a pandemia algum tempo depois, e eu também fui ficando mais em casa. E aí eu pensei assim, puxa, eu também vou me adaptar como qualquer outro. E aí me deu vontade, se você ora aos domingos, e as pessoas no Brasil e no mundo morrendo aos milhares, não é? Pessoas em agonia nas unidades de terapia intensiva, não é? Vivendo dramas inimagináveis, esgotamentos biológicos, e depois eu fui aprender esgotamento perispirítico,
chegando no mundo espiritual em condições também impensáveis. Enfim, e aí eu pensei, puxa, tem toda uma espiritualidade tão amorosa, vamos utilizar a prece mais vezes. E desde o início da pandemia, até agora, ela se dá todos os dias às 5 da tarde. Então, quando a pandemia começou, o grupo que havia iniciado com 6 já tinham 2.400 pessoas de 20 países. Veio a pandemia, 1 ano e 9 meses. Hoje, são 7.000, quase 8.000 pessoas, de 34 países. Curiosamente, os países onde eu já estive. Amizade, Facebook, é um grupo fechado do Facebook. Chama-se Prece pela Humanidade. Então, foi uma adaptação. Então, esse é um exemplo de uma atividade que todos podem fazer, e com iniciativas pessoais, ou visitando, não é? E se desejar, permanecendo nas reuniões, não é? Quando puder entrar e vibrar pelos doentes, etc., que não precisa de um mediunismo ostensivo. É o que nós chamamos preces e irradiações. Não é? Lembrando de Kardec, né? Quando ele trabalha a ideia da prece coletiva. Ele é muito claro. Olha, claro que quando 2 ou mais estiverem orando em nome do Cristo, ele estaria de algum modo presente. Mas se nós temos um número maior e sempre com muita dedicação, isso amplia a potência da usina da prece coletiva, como eu gosto de referir. Mas para isto não precisa mediunismo. Não é? É uma coisa mais intuitiva, é uma doação do fluido, do princípio vital, do fluido vital, e a espiritualidade, entende? Você vê a felicidade dos benfeitores de contarem com este universo para uma captação fluídica, multiplicação, para levarem aos lugares mais carentes naquilo que o mundo maior entenda que eles devam fazer com os recursos que vamos procurando humildemente oferecer. Agora, como nós também tínhamos reuniões mediúnicas ostensivas, de desobsessão há décadas, né, em moldes até, que talvez um dia nós possamos conversar, em que o aprofundamento ele tem que ser algo como uma característica. Porque antigamente, e ainda hoje, e é muito bom também que seja assim, por exemplo, o dirigente ou a dirigente tem uma lista de casos, num caderno, num bloco, numa folha de papel, num fichário. E aí estão todos em torno da mesa, abre-se a reunião, prece de abertura, leitura de Emmanuel, nos moldes que quase todo mundo faz. E aí vão surgindo espíritos, dando comunicação por médiuns de psicofonia. Não é verdade? Só que o dirigente não tem ideia. Ele tem 10 casos na lista dele, para aquela noite ou tarde. E aí os espíritos vão vindo, o diálogo, a assistência, o acolhimento, tudo é de uma importância muito grande. Mas não se sabe que espíritos estão ligados a que casos. Não é? Na verdade, podem estar ligados a um só, todos daquela noite, e podem estar divididos de um modo que os benfeitores elejam de fazer. Cada noite, cada reunião é uma. Pois bem, há muitos anos que nós trabalhamos diferente. Então, eu abro, olha, agora nós vamos atender um menino que mora em Buenos Aires e ele teve uma infância muito difícil, veio o diagnóstico de autismo e o psiquiatra dele nos solicitou que nós atendêssemos por conhecer o trabalho. E aí, então, nós abrimos na reunião mediúnica aquele caso. Nome, idade, endereço.
e um resumo objetivo do caso. E quando são muitas as solicitações, e sempre são, e o mundo está de uma forma que a necessidade é multiplicada a cada semana, o número de pedidos que chegam e tudo mais, enfim. E aí, como é só aquele caso que está aberto, todas as entidades e a administração daquilo que os médiums veem ligado ao passado do paciente A, B, C ou D, tudo aquilo nos convida a uma estratégia, porque em medicina e na mediunidade também, cada caso é um caso. Cada um tem uma história multimilenar, e a doença de hoje, o problema médico de hoje é efeito. Se as causas não são reconhecíveis na vida atual, e 95% não são, todo esse restante, isso se prende a transgressões às leis divinas feitas por qualquer um de nós ao longo da história. E aí nós entramos individualizando a abordagem quanto à reunião mediúnica séria, expressão também de Allan Kardec. Pois bem, e aí o que acontece? Durante muito tempo, nós mantivemos o grupo, que é um grupo de, aqui no Rio de Janeiro, umas 15 pessoas, estudando como nós já estudávamos presencialmente, inclusive passo a passo, com as 2 apostilas sobre mediunidade, o estudo dela da própria FEB. Capítulo por capítulo, e progredindo. Mas de uns tempos para cá, 2 coisas aconteceram. Nós fomos sentindo que já podíamos avançar. Nesse sentido que você trouxe. Não é? Nós não estamos abrindo casos como abríamos antes, a não ser aqui em casa, com uma médium só, ou uma vez por mês com uma equipe agora todos vacinados, uma equipe todos de máscara, né? Atendendo coisas muito delicadas, eu diria. Mas então, reunião mediúnica em casa, o que é algo que não é habitual, não é? Nos tempos de Kardec isso aconteceu com toda a naturalidade, mas o movimento espírita foi fazendo de tal maneira, evitando isto. Talvez, como você colocou na pergunta, para se evitar certas dificuldades dos ambientes domésticos, né? Enfim, o grupo de estudo, ele continua até hoje. E olha uma curiosidade que eu queria partilhar com vocês. Antes eram todos aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Hoje, tem pessoas só dos Estados Unidos, tem de Chicago, de Massachusetts, que é onde está Boston, de Austin, no Texas, e 2, 3 pessoas de Orlando, na Flórida. Pessoas do Uruguai, pessoas de Portugal, então. E aí o que acontece? Elas foram sabendo e eu fui abrindo, e nós estudamos juntos. E nós oramos juntos. E alguns médiums recebem mensagens psicografadas muito apropriadas dentro do desenvolvimento da mediunidade, mas percebe-se que o grupo avançou. O grupo produz hoje, online, muito melhor e mais do que produzia quando era presencial. Agora, reuniões de atendimentos de casos, nós não estamos fazendo a não ser aqui em casa. De uma maneira adaptada, respeitando-se as questões próprias do momento que nós estamos vivendo. Tanto é que durante 1 ano quase, nós não fazíamos as reuniões para não haver nenhum contato, porque a vacinação ainda estava muito aquém do desejável. Pois bem, esse grupo de educação mediúnica, né, hoje trabalha com pessoas em várias cidades, com uma técnica
que nós chamamos de corrente magnética. Não tem nada de diferente, assim, vamos dizer, de fora ou menos doutrinário. Kardec conheceu isto na sua viagem a Bordeaux, se não me falha a memória, 1863, né? E ele vendo a corrente magnética, ele diz, e funciona. Era o que aquele grupo que ele foi visitar queria mostrar para ele. Enfim, e aí depois Eurípides Barçanufo desenvolveu o trabalho da corrente magnética, como Jerônimo Candinho e outros. Então, é uma técnica, lembra da física? É uma técnica que funciona perfeitamente. E sabe qual tem sido o nosso objetivo, Daniel? Wellington e Quincas? Nós temos, só no ano desde 1º de janeiro de 2021 até ontem, 781 mil casos de suicídio. Isso é uma catástrofe. Isso é o dobro do que nós tínhamos em anos anteriores. Se em anos anteriores era um suicídio, estou falando de Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, hoje é a cada 25. Mas mais sério ou tão sério quanto? De 1º de janeiro até ontem, 30 milhões de abortos induzidos. E onde estão esses espíritos? Vocês acham que a espiritualidade consegue, amorosíssima, não é, cuidar de todos? O que esse gesto, ainda mais ampliado com toda essa coisa coletiva, né, o que isso gera na psicosfera do mundo? O que isso gera de sofrimento? Porque assim como a oração é uma bênção que se irradia, porque na raiz da oração eu tenho o pensamento, o sentimento e a vontade, os dramas dos que não puderam reencarnar, que tinham seus projetos prontinhos e que se veem alijados do processo, não é? Postos para fora do útero, que devia ser o lugar, e é, independente disso, mais sagrado da vida humana. Eles vão para onde? Eles descem. Ou nós imaginaríamos que eles, se vendo atingidos violentamente, uma violência moral e uma violência física, da curetagem uterina, entende? Se despedaça o embrião ou o feto, o mesmo acontece no perispírito. E até que o perispírito ganhe um benefício fluídico, magnético dos espíritos superiores, podemos ter aí décadas ou mais. Então, o nosso trabalho de adaptação, em vez de uma desobsessão formal, nós usamos o trabalho da corrente. A espiritualidade, entende? Só falta ela agradecer. Entende? O que se oferece numa reunião super simples, cada um no seu lar, ninguém precisa dar passividade, mas é verdade que A, B ou C enxergam a movimentação e, ao final, descrevem o que ocorre. E quanto mais eles vão apreciando e descrevendo, mais nós queremos continuar fazendo isto. Entende? Porque o benefício é imenso. E aí eu já estou aqui com uma preocupação, que também divido com vocês. Como agora o grupo tem 60 pessoas de 15 países, quando houver a reabertura da casa, eu vou ter que encontrar um outro dia, um outro horário de agenda. Por quê? Porque nesse eu não posso mexer, nem quero. Eu não posso tirar esse grupo do que ele faz hoje para voltar ao trabalho anterior, que já era muito bom, mas agora o espectro é mais amplo.
A pandemia trouxe a necessidade e a condição humana e espiritual trouxe a adaptação. Então, quanto ao que você perguntou, Daniel, eu conheço grupos, pouquíssimos, que fazem isto. Trabalharam por anos e anos juntos, os médiums são muito bem conhecidos dos dirigentes, e o que eles faziam no ambiente da instituição, agora 2 ou 3, cada um na sua janelinha, e a coordenadora vai administrando. Então, para casos simples, para o acolhimento de espíritos em que o diálogo fraterno é o suficiente, é a mais nítida necessidade, dá muito bem para fazer. Mas os médiums têm que ter preparo, tem que haver experiência, vivência entre as partes, para que continue sendo seguro, para que todos se sintam bem, né? Porque a espiritualidade, ela não precisa trabalhar com todos juntos. Entende? Nós nos dividimos em casas, lares diferentes, e a espiritualidade tem maior facilidade para envolver isso tudo. Tanto é que eu comentava com vocês reuniões com diversos países funcionando. E querem ver uma curiosidade? Quando nós vamos começando e buscando convidar os benfeitores, sem que eles precisassem de qualquer convite, óbvio, né? O que os atrai é a proposta, é o projeto. Então, se, por exemplo, eu sempre me lembro de Dr. Bezerra, de Eurípides, lembro de outros, Amália Domingos Soler, Pestalozzi, e as confirmações vão vindo. Não que isso seja importante, seja quem for, daqueles que são em tão grande número, que são anônimos, que nós nem conhecemos ainda, e que estão como que envolvendo isso tudo. Mas, por exemplo, como existem pessoas dos Estados Unidos, eu me lembro de Abraham Lincoln, de Benjamin Franklin, William James, que foi um que deu uma mensagem através de Chico, quando Chico e Valdo Vieira fizeram a viagem aos Estados Unidos. E William James, um psicólogo, né, super engajado hoje em dia na doutrina espírita, no movimento espírita americano, como Benjamin Franklin e como Abraham Lincoln, que tem histórias lindas para um dia nós podermos considerar numa prosa nova lá adiante. Então, o que acontece? Na Itália, Eusápia Paladino, Ernesto Bozano, teve uma vez, claro que foi uma vez só, Leonardo da Vinci, numa esfera linda, um espírito preparadíssimo, como que envolvendo o grupo de amor em função da proposta do trabalho espírita. Enfim, o que é curioso é que o leque se abriu, e não se abriu apenas para encarnados, abriu-se, talvez até por isto mesmo, uma coisa estando ligada à outra, quanto aos benfeitores. Então, todo cuidado é pouco, né? A mediunidade tem os seus escolhos, né? Como está muito bem na codificação. Então, guardados os devidos cuidados, contando-se com a experiência de coordenadores, dirigentes, passistas, sustentadores e médiuns de apoio ou médiuns ostensivos, tudo é possível de ser feito. E como o trabalho mediúnico ele é passível de avaliação ao final de cada reunião, quando é o caso, né? Conversa-se. Se surgir uma dificuldade ou outra, lidamos com elas. Hoje, eu costumo, às vezes, trabalhar esse tema, lembrando com os amigos, mediunidade fenomênica, mediunidade missionária e mediunidade de parceria. Então, aquela ideia, né,
de que o telefone só toca do mundo espiritual para cá, e essa época já é outra, no sentido de que continua tocando, né? Mas como Eurípides comenta numa mensagem que está num determinado livro, Seara Bendita, o telefone, dado o tempo de doutrina espírita no mundo, o movimento espírita, 164 anos depois da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? As pessoas amadureceram, as pessoas têm os mesmos conteúdos, mas revistos, reestudados. E aí as pessoas se prepararam melhor. Então, hoje, o telefone tilinta daqui para lá. E eu teria inúmeros exemplos para contar para vocês, talvez, numa outra prosa. Mas ele vem tocando, eu vou dizer para vocês, até num certo sentido, mais daqui para lá do que o contrário. Então, tudo é estudo, capacitação, preparo. E havendo esse conjunto, as coisas são seguras. Muito bom. Que aula. Quincas. Eu estou aqui observando a dinâmica do meu querido amigo, mas eu vou me dar o direito de fazer uma pergunta para o doutor Sérgio, que é a seguinte. Tem duas questões do Livro dos Espíritos que eu gostaria que você explanasse a respeito. É a questão de número 23 e 23A, e a 76 são relacionadas, né, é claro, ao espírito e ao princípio inteligente. Se você quiser, eu vou ler as perguntas, mas eu acho que você já as tem na cabeça. Mas qual é a tua dúvida exatamente, Quincas? Eu gostaria de ouvir uma opinião. Eu tenho o meu ponto de vista, mas eu acho que eu precisava de mais esclarecimento. Olha, Quincas, eu não me lembro os detalhes da pergunta e da resposta, mas se me permitem, eu acho que vale a pena lê-las até para quem está nos acompanhando, sabe? Tá bem. Quincas, por favor. Beleza. Olha, a 23, ela é a seguinte, é uma pergunta muito, muito clara. Que é espírito? Bem a resposta. O princípio inteligente do universo. 23A. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Fica sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Beleza. E a 76, que inicia o livro segundo, O Mundo Espírito dos Espíritos, eu achei bastante interessante. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. E vem uma notinha que está aqui. Nota, a palavra espírito é empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E só um detalhe, até a questão 75, o Kardec usa a palavra espírito com E minúsculo. Da 76, que foi essa que o Quincas deu, adiante, ele escreve a palavra espírito com E maiúsculo. Eu imagino que de forma intencional. Muito bem. Vejam só. Essa é uma temática
que nós devemos, sobre ela, nos debruçarmos, né? O que nós compreendemos da realidade que nós temos hoje quanto ao planeta Terra? Lembrando que o que temos aqui é apenas o que temos aqui. Nós não fazemos ideia do universo. Nós não temos a menor noção de coisas que estão além. Até bem pouco tempo atrás, nós só compreendíamos ou só nos debruçávamos sobre as coisas que eram visíveis, palpáveis, não é? E a partir do advento da doutrina espírita, né, revelando exatamente a sua característica, uma doutrina reveladora, né, nós começamos a entender a realidade do mundo espiritual, da vida após a morte, né? E a ideia de que os seres humanos, vamos ficar, por enquanto, com esta condição, continuam vivendo apenas sem a vestimenta física, do outro lado da vida. Então, nós também lembramos da ideia de que, na codificação e outros autores, o ser evolui do átomo ao anjo ou ao arcanjo, dependendo da referência, né? Mas a ideia é igual. Então, assim, espírito é o princípio inteligente do universo. Não é verdade? Nós podemos pensar com E minúsculo ou com E maiúsculo. Mas, por exemplo, um animal, um mamífero, outro que não o homem, ele tem uma alma quando ele está no plano físico. E nós, espíritas e outros, também estudam o que acontece com os animais quando eles morrem. Perdem o corpo igual a nós, não é? Mas nós não aprendemos que os sub-humanos, eles continuam o seu processo evolutivo? Não está com a ideia de que evolui a matéria e evolui o espírito, no sentido de princípio espiritual. E a inteligência, ela é típica dos seres humanos, mas não exclusiva. Nós temos no reino animal, fora, outras, vamos dizer, entidades de natureza subhumana e que estão entre, vamos dizer, os animais de mais alta patente, eu diria, né, usando uma comparação, e o ser humano. Então, existem espíritos que nunca encarnaram e que têm a ver, por exemplo, com os reinos da natureza. Esse é um tema muito pouco conversado, estudado, discutido, debatido, não é? Mas médiuns veem esses espíritos ligados aos reinos da natureza. E eles não estão inventando. Eles veem alguma coisa que é numerosa, ligada, por exemplo, a águas, reinos das águas do planeta Terra. E eles fazem parte de reuniões, de grupos de trabalho que não são os nossos. Ou se fazem nos nossos, eles não são aparentes, não são descritos, o que é outra coisa. Mas, enfim, os animais, eles têm toda uma cadeia evolutiva de sucessões de estágios, não é? Tanto do ponto de vista da evolução das espécies, como do ponto de vista da essência dos animais, que também é o princípio espiritual. Inteligência também é passível de desenvolvimento. A nossa não foi presente de Deus. Num certo sentido foi, mas isso é uma longa caminhada envolvendo mundos anteriores à Terra, que fosse Capela, que fosse Sírios, que fosse
Órion ou alguma estrela ou algum planeta em torno de uma estrela. As individualidades, elas vão se desenvolvendo ininterruptamente. Emmanuel não diz que é tão bonita essa frase, não é? E ela nos inclina a buscarmos mais humildade. Ele diz que a distância que medeia, é a palavra dele, entre um orangotango e o homem é muito mais curta do que aquela entre um ser humano e um anjo de Deus. Quando eu digo de Deus, é apenas uma expressão, porque eles estão mais perto, porque de Deus também somos todos nós, no universo inteiro. Então, nós estamos ainda aprendendo sobre isto. Como é que é isto do átomo ao arcanjo? Quando na matéria densa, quando fora dela. O que a matéria tem de importante no processo evolucionário dos filhos de Deus? Porque os animais e os sub-humanos também são filhos de Deus. Todos são. E os animais de hoje serão seres humanos em alguma época, tudo bem, muito longínqua, mas isso vamos dizer, o que se alcança num entendimento mais simples. Então, meus amigos, querem ver uma outra curiosidade que eu acho que não daria para nós aprofundarmos hoje, mas é um outro convite. Eu me lembro, Daniel me enviou uma lista de datas, com várias datas abertas. Eu falei, pode escolher 6, 8, quantos vocês quiserem, né? Mas brincando um pouquinho. Por quê? Porque os temas são inúmeros e todos muito bons, todos muito importantes de nós conversarmos. Mas uma ideia, por exemplo, planeta Terra, sistema solar, Via Láctea. Nós mal conhecemos as coisas como funcionam na Terra, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual, né? Tanto é que nós estamos aqui debatendo. Sistema solar tem humanidades outras. Os telescópios moderníssimos não detectam, mas eles também não vão detectar. Por exemplo, nós não temos espíritos ao nosso lado, nós não temos na Terra muito mais desencarnados do que encarnados, e a grande maioria dos humanos não tem a menor ideia do que é o mundo espiritual, e ele está aqui. Nas outras humanidades, existem aquelas só espirituais, sem matéria densa do corpo. Por isso o telescópio não detecta nem cidades, nem pessoas. Mas isso não quer dizer que sejam mundos não habitados. Pois bem, Via Láctea, 200 bilhões de sóis ou estrelas. 1 trilhão de planetas. E a Via Láctea é uma galáxia média. Andrômeda, que está aqui do lado, há milhões de anos-luz, Andrômeda já é maiorzinha. Ela tem, somente, 1 trilhão de estrelas na contabilidade atual. O que significa aproximadamente entre 3 e 5 trilhões de planetas. Entende? Então, com isso nós percebemos o quanto nós estamos como aprendizes das coisas elementares, da grandeza do universo sem fim. Querem ver uma curiosidade? Se eu buscar tudo que eu veria no universo observável, vocês em Minas Gerais, o Quincas em Monte Carmelo, numa noite linda, ele olha aquilo tudo, o universo observável é o que nós alcançamos. São 70 septilhões de estrelas. Pode programar, Quincas. Uma noite dessas, você leva os teus instrumentos, caderno e tudo mais. Mas aí qual é a ideia? Se eu juntar todas as galáxias
todos os conglomerados galácticos, muralhas de galáxias, tudo que os telescópios já detectaram, eu só tenho 3,6% do universo. Onde estão os outros 96%? Eles existem e isso é, vamos dizer, mais do que bem definido. Mas ninguém sabe o que é. É o que em física, em cosmologia, em astrofísica, nós chamamos matéria escura, energia escura. Isso Sérgio, Oi. quantos planetas que a ciência já consegue enxergar? Planetas depende de onde. O universo observável inclui planetas e estrelas, mas especialmente estrelas, porque são as que brilham, as que têm luz própria. Então, são 70 septilhões. Eu, às vezes, brinco em sala de aula ou numa live, numa palestra presencial, deixando de dever de casa para os colegas, né? Tipo assim, olha, coloque o número 7 e amanhã me responda quantos zeros depois do 7 significa 70 septilhões. Porque na hora ninguém responde. Por quê? Porque nós não lidamos com valores tão grandes. Então, o que acontece? Se tudo que nós conhecemos ainda assim é 3,6%, o que será todo o resto? E aí vem algo para uma outra prosa. A grande síntese de Pietro Baldi e as suas relações com a doutrina espírita. A obra de Ubaldi, quando ele fala em sistema e antissistema. A grande síntese é um livro de leitura gradual, pausada, porque ela é muito abstrata. Mas é um livro que, numa época da vida, durante a pandemia ou depois, né, nós deveríamos, espíritas, espiritualistas, simpatizantes, de fazermos uma leitura. E eu, como tantos amigos espíritas no Brasil, na Itália, onde Pietro Baldi nasceu, perto de Assis, a terra de Francisco e Clara, ele nasceu em Foligno, na Itália, bem perto. É uma estação de trem entre uma e outra. E ali, meus amigos, há quem acredite, e pode ser bem plausível, Pietro Baldi seja Pedro, o apóstolo reencarnado. Independente de quem ele tenha sido, né? Mas que nós, um dia, antes da desencarnação, estudemos o Baldi, pelo menos o livro A Grande Síntese. Sabem de quem é o prefácio? De Emmanuel, Sua Voz. É um livro, o prefácio é lindo. Pois bem, Pietro Baldi esteve no Brasil, trabalhou, esteve com Chico Xavier, enfim, é uma outra história bonita entre eles todos, a bem de nós todos aqui no Brasil, e espíritas, espiritualistas. Então, é uma leitura interessante. E ele fala, isso tem a ver com teoria dos anjos decaídos, tem a ver com a ideia de o que aconteceu, de onde nós realmente viemos, o que é a Terra e tudo do mundo material, de tudo que eu citei antes, isso tudo é antissistema. Matéria escura, energia escura é o sistema. A nossa evolução é uma outra reflexão. A nossa evolução, ela vai se dando de tal modo, né, que nós voltaremos para o sistema. E aí matéria, entende? É algo que é tão majestoso no universo observável, mas em comparação com a realidade do espírito imortal, é lama fecunda. É divina, mas é para
os que se envolveram em questões evolutivas infelizes, levados a viverem no sistema. Não me refiro ao mundo espiritual. Mundo espiritual da Terra e de outros orbes também é antissistema, a não ser orbes, mundos, realidades no universo sem fim, que nós podemos muito bem trabalhar. Outra ideia filosófica, o que é evoluir em linha reta? Por que a primeira encarnação num planeta como a Terra? Por que tantas outras depois? Isto é para todos? Todos têm que viver, muitas vezes, reencarnações na matéria para fazerem a evolução? O universo de Deus sempre foi assim para todos? É uma lei universal ou é caso particular dentro do antissistema? Enfim, eu acho que eu não devo me alongar, mas eu trago assim, viu, Quincas, essas sementinhas para que nós possamos ir associando as questões tão lindas que Allan Kardec trabalhou a nosso benefício com algumas outras que talvez nos ajudem num processo de amadurecimento, expansão da consciência, desde que nos tragam as virtudes da bondade, da caridade, da humildade, da compaixão, da empatia, da solidariedade, porque essa é a essência do ser. Os filhos de Deus voltarão, usando a terminologia de Ubaldi, para o sistema quando nós nos desvencilharmos de tudo que nos dificulta a marcha evolutiva. Quando Jesus dizia, quando o apóstolo disse que queria segui-lo, vai. Então, resolva os teus problemas e segue-me. Nós não fazemos ideia do que Jesus quis dizer com o segue-me. Não são passinhos nas estradas empoeiradas do mundo. É uma coisa muito mais ampla. Por isso que essas leituras são válidas. São benéficas para nós. Porque isso também, Daniel e Wellington, isso vai nos dar maiores motivações para fazermos o dever de casa. Porque enquanto os deveres de casa, transformação moral, educação dos sentimentos, nos despojarmos dos vícios milenares e nos preenchermos das virtudes, né, nós estaremos vivendo as dificuldades que temos até hoje. E nós precisamos, é uma coisa de alto amor, é uma coisa de nós valorizarmos pelo conhecimento, pela reflexão, pela leitura, aquilo que é... Havia um espírito, eu estava na Federação Espírita Brasileira, para resumir, e nas reuniões mediúnicas do Grupo Ismael, Avenida Passos, número 30, Rio de Janeiro. Hoje a sede histórica. A sede oficial, vamos dizer assim, está em Brasília já há muitos anos. Aliás, foi meu pai que, com todo um grupo, a construiu. O projeto era dele, né? Desde a terraplenagem daquele lugar, que era um lugar que ninguém queria, porque era longe do plano piloto. Enfim. E aí nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, e aí o médium estava como que à minha frente, e aí então ele traz para nós a ideia de que assina uma determinada entidade, e essa entidade feminina, ela diz mais ou menos assim, olha, todo o seu trabalho de esforço, dedicação
a benefício de caridade, auxílio aos semelhantes, aos doentes, aos necessitados, tudo isto conta muito. Todo o teu interesse pelo estudo da doutrina, pelo estudo da natureza de um modo geral, isto é uma coisa muito válida, né? Procurando nos incentivar. E aí ela diz, mas filho, muito mais importante do que isto é o teu primeiro amor. E quando alguém ouve uma frase assim, nós pensamos numa primeira namorada, não é? Trocando no primeiro namorado e assim por diante, trocando o gênero. E aí, mas não era isso. Quando ela diz, olha, ela incentivava que nós desenvolvêssemos esse amor. E aí ela termina a mensagem psicografada, cuide de ti mesmo. Não é no sentido da alimentação, da vestimenta, de escolhas, vamos dizer, mais comuns. É no sentido de, olha, cuida daquilo que vai significar a tua felicidade na realidade onde todos um dia haveremos de viver. Então, o primeiro amor não é o primeiro namorado, namorada. É o alto amor, é o autocuidado, mas não no sentido das coisas materiais do corpo físico. Claro que isso tudo importa, mas sim questões da eternidade. Questões do sistema. Entende? De um certo modo, ela queria dizer, olha, nós estamos te esperando no sistema, mas para isto, não adianta nós te querermos, ou querermos todos, nesta outra realidade primeira, não é? Nós é que vamos, pelo esforço próprio, pela ideia da redenção, não é? Transição planetária, regeneração, mundos ditosos, felizes e mundos puros. Não é? E lembrar que existem mundos fluídicos que telescópio nenhum pode ver, com milhões, bilhões de filhos de Deus. Muitos deles, é uma reflexão, que nunca estiveram reencarnados em lugar nenhum, ou pelo menos em encarnações tão grosseiras como as nossas. Enfim. Quincas, outra hora nós podemos continuar as perguntas, né? Individualizando um pouco mais a questão do princípio espiritual, do princípio inteligente do universo, né? E de como é essa questão, ou pelo menos como deve ser essa questão do átomo ao arcanjo, porque isto é um desafio, no sentido de reflexão, de amadurecimento e de debate fraterno, claro. Beleza, Sérgio, obrigado. Eu gostaria de lhe fazer outra perguntinha rápida, em vez do Elton falar alguma coisa. Você conheceu pessoalmente o Chico Xavier? Não. Por muito pouco. Mas foi uma época, quando me convidaram para ir até Uberaba, eu estava numa série de compromissos médicos e eu não pude, não estive com ele, mas tenho estado, né, tenho tido este privilégio, porque ele está muito identificado com atividades que nós temos tentado promover, exercer, e às vezes, quando eu menos espero, ele assina o cisco quando traz uma mensagem de instrução. Posso passar para vocês uma que outra, que aquele grupo que eu comentei antes, por um médium ou outro, recebeu.
sempre no sentido de esclarecimento, de alerta, de incentivo ao trabalho das pessoas e do grupo. Mas eu lamento muito não ter tido esta oportunidade. Meu pai, inclusive, esteve poucas vezes com ele. Eu tenho alguns vídeos de Chico visitando a Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos. Eu tenho comigo, né, esse vídeo, mas, enfim, naquela época eu não tive essa oportunidade. Mas, qualquer hora, estamos lá juntos, né? Vamos poder conversar de algum modo, diante de tantos temas interessantes, e nós, como aprendizes, tendo tanto a aprender com este Espírito. Eu me lembrei aqui, porque eu sou fascinado por esse universo que nós conhecemos e também aquilo que nós desconhecemos, né? É o grande axioma, né? Essa quantidade de coisas que existem no universo, inteligentes, só podem ter partidos de uma grande inteligência, da inteligência suprema, né? E aí eu me lembrei de duas coisas aqui, eu queria contar rapidamente. A primeira é que o Sérgio lembrou aquilo que nós vemos, né? E se nós pensarmos sobre o ponto de vista que Deus é infinito, como está lá na questão 2 do Livro dos Espíritos, né? Ou seja, Deus criou desde sempre. A coisa fica muito maior do que nós pensamos. E aí eu me lembrei de uma historinha do Chico, ô Sérgio. Eu acho que possivelmente você já ouviu. O Haroldo que me contou essa história. Uma vez o Chico pediu ao Emmanuel que o levasse até o escritório de Jesus. Ele queria conhecer onde Jesus trabalhava. O Emmanuel falou, perfeitamente, eu te levo. Se prepare, que hoje à noite, em sonhos, eu vou te buscar. Aí o Chico se preparou, né? Disciplinado, né? Disciplina. Assim como o Ivone se preparava quando Bezerra vinha buscar no corpo. Ele se preparou. E foi desprendendo do corpo junto com o Emmanuel e começou a ver Uberaba por cima, Minas Gerais, o Brasil, a América do Sul, até que ele se destaca da Terra, começa a divisar novos planetas, enxergar os sistemas. E quando ele divisou uma galáxia próxima, aquilo foi causando um mal-estar. Ele falou assim, Emmanuel, eu vou te pedir um favor, me leve embora. Me deu vontade de tomar um café quente. Então, é para a gente ter noção do tamanho da grandeza desse universo, ou dos multiversos, que nos remete à grandeza de Deus. Né, Sérgio? Então, realmente foi uma noite de muito aprendizado para todos nós. Nós já estamos a 1h20, né? Daniel, oi, Wellington. Será que dá tempo de uma perguntinha bem rapidinha? Claro que dá, perfeitamente. Aliás, Wellington, antes disso, deixa só eu... teve uma internauta aqui que perguntou do grupo. Esse grupo é no Facebook, né, Sérgio? O Orações pelo Planeta, e nós podemos participar do grupo, né? Eu participo desse grupo. É só se inscrever, não é isso? É só se inscrever. Chama-se Prece pela Humanidade. Tem a fotografia de um garotinho com as mãozinhas postas assim, uma imagem preto e branco. É só solicitar a entrada e eu mesmo autorizo, e tenho autorizado a todos que solicitam. De segunda a segunda, às 17 horas, do horário de Brasília, como se convenciona, né? Todos são bem-vindos. Sérgio, uma perguntinha rápida, meu irmão. Quantos zeros tem 70 septilhões? Eu só sei que são muitos. Agora, a resposta exata é contigo.
Eu não consegui, pelo menos mentalmente, eu não consegui chegar lá de jeito nenhum. Meu amigo, é só começar do primeiro milhão, o primeiro bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão. Não é difícil. Agora, tem que pode ser falar, desculpa. papel e lápis, ou papel e caneta. É. Deve dar algo em torno de 18 ou 21 zeros. É coisa pouca. Né? Pouquinho. Pois é, gente. Então, nós vamos agradecer mais uma vez a participação de todos vocês que têm, em especial os internautas, né, que têm prestigiado aqui o nosso prosa. Todas as quintas-feiras. Deus abençoe a todos os lares, abençoe mais uma vez as famílias, todos que estamos precisando de proteção, né, de auxílio, de vibrações, que todos sejam abençoados nessa noite. Agradecer ao Sérgio mais uma vez. Obrigado, viu, doutor Sérgio? É uma alegria mesmo partilhar desses momentos tão ricos para nós, né? Nós aprendemos tanto. Eu, particularmente, aprendo tanto com a sua didática. Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, a sua família, os seus filhos, né? Eu acho que são 7, né? 6 só. 6, Ele quase chegou no 7. Ainda tenho uma esperança. Ainda tem esperança. Obrigado, viu, Sérgio? Deus te Eu que pague. agradeço, querido. Muito mesmo. É sempre uma alegria podermos, assim, tratar desses temas, né, que vocês escolhem, coisas que nos abastecem, que nos alegram, e que os nossos companheiros aqui, não é, que estão acompanhando, portanto, que eles também possam ter apreciado essas sementes, não é, para nós então irmos desenvolvendo, estudando mais e mais. Então, o Daniel falou, não é, sobre a ideia de Chico indo lá longe, né, e vendo as coisas tão de cima e depois querendo um tanto mareado, né, tomar um café que seria naturalmente mineiro, né? E aí vale lembrar um pouco das coisas de Deus, não é? O que é a origem? Porque até existe uma teoria cosmológica que diz que tudo começou no Big Bang, mas o Daniel falou que Deus sempre criou. Então existe uma outra teoria cosmológica. Cosmologia é a ciência que estuda a origem do universo. E a outra teoria cosmológica, é claro que é a que os espíritas podem associar os seus conhecimentos, que é a do universo eterno, em que o Big Bang foi uma grande expansão, e o universo evolui, contraindo e expandindo, contraindo e expandindo. E o Big Bang foi uma coisa monumental, mas já existia o universo, já existia Deus, a criação e assim por diante. Enfim, são temas interessantes de nós tentarmos associar o conhecimento científico tradicional com os ensinamentos espíritas, não é? As coisas têm que estar juntas. E Allan Kardec deixou claro, se em algum momento alguma coisa colocada no âmbito da doutrina se mostrar equivocada, o espiritismo naquilo vai mudar, né? Isso nunca aconteceu, talvez nunca aconteça, mas ele deixou isso aberto para o futuro, não é? Então o que importa é a verdade. E o espiritismo é a doutrina reveladora da verdade, mas a ciência também é. Então essas coisas têm que caminhar juntas.
Muito obrigado, doutor. Obrigado, Quincas. Ô, Daniel. Oi. Nós é que temos que agradecer. Uma noite muito boa, a presença tão agradável, com tanta sabedoria do nosso querido doutor Sérgio. Jesus lhe abençoe e lhe dê sempre disposição para prosear conosco. Muita paz, muita alegria. Obrigado. Daniel, você podia anunciar o nosso convidado de quinta que vem. Eu estava esperando o senhor pedir. Semana que vem é o Simão Pedro. Lembrando que toda segunda, quinta-feira do mês, o Simão Pedro está conosco. Então, ele estará conosco aí na próxima semana. Né, Wellington? Obrigado, viu, Wellington, mais uma vez. Gratidão é nossa. Eu preciso lembrar você todas as vezes. Você nos presenteia e ainda nos agradece. Sérgio, Deus lhe pague, meu irmão, por tudo que você tem se esforçado e compartilhado com nós, viu? Deus lhe pague. Obrigado. Só lembrando aqui, nós vamos fechar o ano com o Sérgio, Dr. Sérgio Thyssen. O último prosa de 2021 será com o Dr. Sérgio Thyssen, dia 30 de dezembro. Então, esperamos todos vocês aqui. Tá ótimo, já não me lembrava, mas eu vou anotar direitinho. Eu fui conferir a agenda aqui. É isso mesmo, dia 30. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Um beijo fraterno. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.